A mulher samaritana, no capítulo 4 de João. Às vezes, podemos precisar de ter uma conversa franca com alguém que amamos. Essas conversas podem ser difíceis. Podemos ter medo de dizer o que é necessário, porque não sabemos como a outra pessoa pode reagir quando tivermos coragem de falar. Talvez não temos a intenção de ferir seus sentimentos, no entanto, não podemos continuar sem mudar de alguma forma. A conversa individual mais longa que Jesus teve com alguém na Bíblia foi com uma mulher. Ela foi ao poço tirar água e Jesus estava lá esperando por ela. Ela era como um de nós, que não conhecia Jesus, mas já havia ouvido falar dele, mas não sabia que ele estava ali com ela. Seus deveres diários a mantinham ocupada e ele apareceu em sua vida. Ele a estava esperando. Ele tinha planos que ela não conhecia. Ele a usou poderosamente, embora sua vida estivesse longe de ser fascinante. A história da mulher samaritana começa quando Jesus está no campo da Judéia com seus discípulos. Em João 3:22. A passagem nos diz que Jesus teve que passar por Samaria. João 4:4. Quando ia da Judéia para Galiléia. Isso por si só era incomum para os judeus fazerem, já que os samaritanos eram parte judeus e parte gentios, e muitos odiados por ambas as partes. João 4:5-6. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó dera a seu filho José. O poço de Jacó estava lá. Então Jesus, cansado como estava da viagem, estava sentado à beira do poço. Já era quase a hora sexta e uma mulher da Samaria veio tirar água. A sexta hora é como o meio-dia para nós. Teria sido o calor do dia e a maioria das pessoas durante esse tempo estaria descansando. As mulheres vinham de manhã cedo ou tarde da noite para buscar água. No entanto, Jesus havia mandado seus discípulos embora. Em João 4:8, e vemos a mulher se aproximar do poço para buscar água. À medida que a história avança, vamos sabendo que essa mulher vem regularmente ao poço nessa hora do dia. Ela foi casada 5 vezes e neste atual momento ela estava vivendo em pecado, morando com outro homem. João 4:16-18. Estas circunstâncias indicam seu desejo de evitar a vergonha de frequentar o poço na presença de outras mulheres. No entanto, Jesus, sendo um profeta, procurou encontrar essa mulher específica neste momento específico. Por meio da conversa com a samaritana, vemos Jesus se revelar 3 vezes ao longo da história. Primeiro, Jesus é revelado como a água viva, em João 4:3-14. Depois de pedir de beber a samaritana, ele responde oferecendo-lhe algo maior. Ele diz: respondendo-lhe Jesus, se tu conhecesses o dom de Deus e quem te pede de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João 4:10. Ele é a água viva de que ela precisa, a fonte de vida. Em seguida, Jesus é revelado como um profeta.
Em João 4, 16 a 19. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Chocada com a verdade de suas palavras e a exposição de seu próprio pecado, seus olhos estão começando a se abrir para a verdade de quem ele é. Por meio dessa declaração, ele mostra a ela que sua palavra é verdadeira. Finalmente vemos Jesus revelado como o Messias. João 4, 24 a 26. Eu sei que vem o Messias, aquele que se chama Cristo. Quando ele vier, nos contará todas as coisas. Jesus disse a ela: eu que falo com você, sou ele. Jesus é o Messias. Ele agora disse explicitamente à mulher que ele é o último rei ungido que veio para buscar e salvar os perdidos. O termo Messias em hebraico é Cristo. Em grego significa ungido, e no judaísmo primitivo, Messias combina muitas expectativas do Antigo Testamento sobre um ungido que lideraria, ensinaria e salvaria o povo de Deus. João 4, 5 a 7. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse Jesus: dá-me de beber. A mulher samaritana no poço estava fazendo uma tarefa de rotina, ou seja, tirar água do poço. Nada estava fora do comum, exceto quem estava sentado no poço, descansando e esperando por ela. Quando conhecemos Jesus, nós o amamos. João 4, 9, 10. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Às vezes nós, assim como essa mulher samaritana, não acreditamos, ou duvidamos, ou estamos perdidos. João 4, 11 a 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não tenha que vir aqui para tirá-la.
Eles estavam sozinhos quando esse relacionamento íntimo começava. Podemos descobrir que nosso próprio relacionamento com Jesus também requer tempo a sós com Ele. Ele trabalha melhor em nós quando não estamos distraídos pelo mundo e quando estamos doentes, quando estamos passando momentos muito difíceis. João 4, 16, 26, essa mulher também continua falando com o Senhor Jesus. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Não se demore a levar a palavra do Senhor para os outros. Essa mulher, em João 4, 28 a 30, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tinha feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. João 4, 39 a 41. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. A mulher samaritana não se demorou. Logo partiu, sua jarra de água foi deixada para trás, como prova do que ela esqueceu quando encontrou Jesus no poço. Literalmente levando todos outros a Jesus com seu poderoso testemunho. Eles foram até Jesus e pediram que Jesus viesse ficar com eles. E por causa de suas palavras, muitos mais se tornaram crentes. Jesus precisou quebrar alguns tabus para chegar àquela mulher. Por exemplo, os rabinos não conversavam em público com uma mulher, e Jesus era um rabino. E por isso muitos se escandalizaram dele, porque essa mulher tinha uma vida moral reprovável. Jesus também teve que quebrar um preconceito racial entre judeus e samaritanos, que já durava uns 700 anos. João Hircano, um dos reis macabeus, mandou destruir o templo dos samaritanos em Gerezim. Isso agravou muitíssimo a mágoa e a inimizade entre eles. João 3, 33 a 36. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre este permanece. A plenitude do poder de Deus, o Pai, estava no Filho.